pessoal, aqui é a Thalita e bem-vindos à Casa da Coruja. E hoje eu vou responder uma tag pra vocês. A tag de hoje é a tag do primeiro livro, ela foi criada pelo Geek Freak, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. E vamos às perguntas, que temos 10 perguntinhas pra hoje. A primeira é, o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura? E assim, eu lembro que eu já li antes disso, eu já gostava de ler, tanto é que existem alguns livros antes desse que eu vou falar que me marcaram bastante, mas esse foi o primeiro livro que eu lembro de sair pra comprar, que não foi um livro que a escola mandou eu ler, então eu acho que esse livro ele marca o meu hábito de leitura porque eu fui atrás desse livro e não alguém me mandou ler, que é o livro Depois daquela Viagem, da Valéria Pozzi. É inclusive um livro bem forte para ser lido por uma pré-adolescente. Ele vai contar a história da própria autora, que ela contraiu AIDS num período em que ainda não se tinha nenhum tratamento, não se conhecia direito a doença, era um grande tabu você falar que você contraiu AIDS. Existia aquela classe específica de pessoas que contrairiam essa doença. Enfim, é um livro bem forte, eu lembro que mexeu demais comigo, mas eu tenho uma lembrança muito boa desse livro justamente porque por ele ter sido esse primeiro livro que eu fui procurar pra comprar, sabe? Foi numa feirinha de livros da escola e eu lembro direitinho. Eu andando no meio dos estandes, eu escolhendo o livro. Lembro que eu liguei pra minha mãe pra perguntar se eu podia comprar aquele livro, então eu tenho um carinho muito grande por ele e eu falo que ele me introduziu ao hábito da leitura. A segunda pergunta é o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo. E aí nós temos nada mais nada menos que A Guerra dos Tronos, do Martin. Eu já li esse livro bem mais adulta, não lembro direito quando que foi, mas não tem tanto tempo assim. E antes desse livro eu lia quase que exclusivamente clássicos. Clássicos ou esses clássicos contemporâneos, vamos colocar assim, eu não sei definir direito esse gênero. Mas eu não lia nada fora disso, fora de livros que retratassem realmente a sociedade atual, que trouxessem discussões de temas atuais da nossa sociedade. E eu lembro que eu fiquei muito empolgada para ler Guerra dos Tronos quando a série já estava passando, na verdade, eu queria começar a ver a série, mas eu não queria ver antes de ler os livros, então fiquei empolgada, fui ler o livro e aí eu conheci os livros de fantasia. E, gente, hoje eu posso falar que sou uma ávida leitora de fantasia, apesar de eu não trazer tanto aqui no canal e nem falar tanto no meu Instagram, inclusive você já me segue por lá, se não me segue, _Casa da Coruja. Apesar de eu não falar tanto desses gêneros de livros especificamente, eu continuo falando mais sobre os clássicos, eu leio muitos livros de fantasia. Guerra dos Tronos me apresentou tanto a fantasia quanto ao sci-fi também, que depois que eu comecei a ler fantasia, eu busquei mais livros de sci-fi e descobri que é um gênero que eu amo. E devemos tudo isso ao Sr. Martin. A terceira pergunta é o seu primeiro livro favorito. E, gente, se você não sabe a resposta dessa pergunta, você não me conhece, porque eu falo desse livro quase todo santo dia, quase todo santo vídeo, que é O Retrato de Dorian Gray. Foi o primeiro livro que eu falei que eu favoritei na vida, que se tornou um favorito. Então, quando me perguntam qual é o seu livro favorito, eu ainda respondo ele justamente por ele ter sido o primeiro, apesar de eu já ter, assim, mais uns 20 nessa lista. Aqui a gente tem a história do Dorian Gray, que é um rapaz muito bonito, e no decorrer do livro a gente vai vendo como essa questão da aparência vai se tornando mais importante pra ele. Antes ele era uma pessoa inocente, vamos falar assim, e com as pessoas com que ele vai se relacionando, ele vai acabando se tornando mais ligado à sua aparência, até que ele faz um trato de ele não envelhecer mais e quem envelhecer no lugar dele ser o seu retrato. E a partir daí a gente tem várias discussões a respeito da importância da aparência para a sociedade, de como a sociedade valoriza muito mais o exterior do que o interior. Enfim, um livro fantástico, a história em si é maravilhosa e as reflexões que ele traz é maravilhoso. Eu acho que isso foi o que me fez favoritar esse livro. Eu realmente falar que era um favorito da vida, porque até então eu não tinha tanto contato com clássicos, assim, que tinham toda essa reflexão. Esse foi um dos primeiros clássicos que eu li e o primeiro favoritado. A quarta pergunta é um livro que te fez chorar, e aí o primeiro livro que me fez chorar veio antes de Depois da Viagem, depois daquela viagem que, como eu falei com vocês, eu tenho lembranças de livros antes desse, que foi Dias Difíceis. Foi um livro que eu tive que ler na quarta série do ensino fundamental, que também trata a respeito da AIDS. A gente tem uma família, o casal se separa, e nesse período que eles ficam separados, a esposa contrai AIDS, eles acabam voltando depois e ela traz a AIDS pra dentro dessa família. Quando você para pra pensar, é um livro bem pesado pra escola ter me mandado ler, né? Mas, enfim, eu acho que ele apresentava mais a doença e a visão dessa doença pras crianças, tinha uma linguagem mais leve.
Talvez seja por eu ter gostado tanto desse livro que depois eu fui procurar, depois daquela viagem que eu li a sinopse, que eu gostei tanto e que eu quis ler. Mas esse livro foi o primeiro livro que me fez chorar. É um dos primeiros livros que eu tenho lembrança de ler, na verdade, de ler sozinha, por mim mesma. E eu lembro que eu chorei horrores com esse livro. A quinta pergunta é o primeiro livro que você detestou. E, gente, eu ainda nutro um ódio por esse livro muito forte, que é o Mentes Perigosas. Eu esqueci o nome da autora, mas tá aparecendo aí na tela pra vocês. Eu li esse livro na época, eu acho que foi na época de Caminho das Índias, que ele falava muito de psicopatia e esquizofrenia, querendo diferenciar as duas doenças. Era uma época que tava querendo se dar mais palco para as doenças mentais, para realmente conscientizar mais as pessoas. E eu lembro que tinha esse livro a respeito de psicopatas. Eu falei, nossa, eu acho temas de psicologia muito interessante. Vou pegar pra ler, tá todo mundo falando desse livro. Gente, meu Deus, que livro terrível. Eu detestei o livro, porque pra mim, o que pareceu não era que era uma psicóloga querendo me explicar o que era psicopatia, porque, se não me engano, a autora é uma psicóloga. Parecia que ela tinha sofrido muito na mão de um psicopata e aquele livro era pra ela despejar todo o ódio que ela tinha no coração dela. Ela usava frases no sentido assim, eles são vampiros sugando a alma de pessoas boas. Era nesse nível e não era nada daquilo que eu esperava com aquele livro. Eu queria realmente um livro técnico a respeito da psicopatia, que me explicasse sobre essa condição. Eu acho que psicopatia não é uma doença, eu acho que é uma condição. Eu não sei, enfim, tá vendo? O livro não me ensinou nada, eu não sei nem o que a psicopatia é. Eu só realmente entendi que a autora odiava muito os psicopatas, então eu tenho um ódio desse livro até hoje. A sexta pergunta é o primeiro calhamaço que você leu, e o primeiro calhamaço que eu li foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Essa minha edição aqui tem 700 páginas, um senhor calhamaço pra você dar na mão de adolescentes. Eu não era mais tão adolescente assim quando eu li esse livro, eu ainda era jovem, mas eu li uns adolescentes mais perto dos 20 do que perto dos 14, sabe? E eu não acompanhei Harry Potter na época da publicação. Fui ler os livros bem mais velha. Na verdade, eu comecei a ler os livros depois que já tinham saído o filme. Tava no terceiro filme e eu comecei a ler os livros. Eu li o 1, li o 2, li o 3, li o 4, que eram os que estavam publicados aqui no Brasil. E fiquei louca, desesperada pra ler o quinto. Quando ele saiu em inglês, eu não me aguentei. Comprei o livro em inglês e li. E a versão em inglês dele era bem mais gordinha do que essa. A sétima pergunta é o primeiro livro fora da sua zona de conforto. Eu tive um pouco de dificuldade de achar qual seria esse livro, mas eu acho que foi esse aqui, o Roque Santeiro, ou O Berço do Herói, do Dias Gomes, que na verdade é uma peça teatral. Eu tive que ler na escola e comprei sem saber o que era. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, que coisa esquisita essa formatação desse livro, né? Aí depois que eu fui me tocar que era uma peça, na época eu nem aproveitei tanto assim. Eu lembro que eu achei o livro um pouco chato, eu não tava acostumada com essa questão de peças. Pra falar a verdade, faz bem pouco tempo que eu peguei o jeito de ler peça. Eu ainda achava muito difícil de entrar na história quando você só tem, assim, as falas do personagem, sabe? Você não tem nenhuma descrição do ambiente, da cena em si. Faz bem pouco tempo que eu comecei a realmente gostar das peças que eu tava lendo. Mas eu acho que fora da minha zona de conforto, esse foi o primeiro livro que eu li. A primeira série que eu li, e aí na pergunta tem um Não Vale Harry Potter. Eu nem sei se Harry Potter foi a primeira série que eu li. Eu acho que a primeira que eu li foi essa aqui da Nora Roberts, Dançando no Ar, Trilogia da Magia. Nesse livro especificamente aqui a gente acompanha uma mulher que vivia um relacionamento abusivo e aí ela foge do marido dela, foge da cidade onde ela morava e vai morar numa cidade pequena onde ela vai reconstruir a sua vida. Ali ela vai começar uma carreira na área da culinária e vai ter todo um romance envolvendo aqui. E essa trilogia, em cada livro, a gente acompanha uma das 3 protagonistas da série. Porque a gente tem, nesse aqui a gente tem a Nelly, que é a personagem principal, e tem as 2 melhores amigas que ela faz nessa cidade, nessa ilha que ela vai morar. E aí nos outros 2 livros a gente acompanha em cada livro uma dessas 2 amigas. E, cara, eu sou apaixonada nesse livro. Tá aí uma outra curiosidade literária sobre mim. Eu amo Nora Roberts. E eu recentemente fiz minha mãe ler esse livro, ela gostou bastante também. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Eu lembro que eu li o 1 e eu tava louca pra ler o 2 e o 3, mas era muito caro e tava às vésperas da Bienal do Rio.
Era a primeira Bienal que eu ia com a escola. Gente, eu tô com faculdade na cabeça. Eu ia com a escola e eu lembro que eu fui na Bienal especificamente pra comprar o livro 2 e o livro 3 dessa série. E comprei, e li, e amei. Inclusive, o meu favorito é o terceiro, caso vocês queiram ler. A nona pergunta é o primeiro livro que jamais pensou que gostaria. Eu tive muita dificuldade. Olha, eu ia falar faculdade de novo. Deus! Eu tive muita dificuldade de responder essa pergunta, porque, gente, é a mesma coisa que eu pergunto da fora da zona de conforto. Eu acho que eu vou gostar de tudo. Se você chegar aleatoriamente e falar a sinopse de um livro pra mim, que você tá empolgada e você quer que eu leia, eu acho que eu vou gostar desse livro. Não importa o gênero. Eu falo que eu não gosto de autoajuda, mas se você gostou de um livro de autoajuda e tentar me convencer, muito provavelmente você vai conseguir. Então, assim, eu realmente gosto de tudo e todo livro que eu pego pra ler, eu acho que eu vou gostar. Mas eu coloquei como essa resposta aqui a Antologia Poética do Vinícius de Moraes, que eu também li pra escola. E eu nunca tinha lido poesia, nada de poesia. E a gente sempre tem aquela ideia, né, de que poesia é chato, poesia é difícil, eu não vou entender. E, gente, eu me apaixonei pelo Vinícius. Os sonetos do Vinícius, Jesus amado, eu inclusive fiz um post recentemente, acho que foi no Dia do Poeta, 20 de outubro, se não me engano, lá no meu Instagram, com o Soneto da Fidelidade do Vinícius, que é assim, Soneto da Fidelidade e Soneto da Separação são os melhores poemas já escritos na face da Terra. E assim, não esperava mesmo me apaixonar tanto por um livro de poesia como eu me apaixonei por esse aqui. E a última pergunta é o primeiro livro que foi seu guilty pleasure, que né, aquele livro assim que você lê meio na vergonhinha de ler, você só lê pra se divertir. E, gente, sério, de novo, eu não sei o que são meus guilty pleasures, porque eu gosto de tudo. Então, assim, eu coloquei nessa resposta aqui o Procura-se um Marido, da Karina Risse, que é um livro bem romancezinho, água com açúcar. Eu acho que, na verdade, os meus guilty pleasures, como um todo, são romances, água com açúcar. Especificamente, eu tenho dois clichês literários que eu amo ler, que é o casal que era inimigo e vira namorado, né? Que aí durante o livro a gente vai vendo toda aquela tensão de eu te odeio, mas eu te amo. E no caso desse livro aqui é o do falso casamento. Eles precisam se casar por algum motivo e eles vão formar um pacto. A gente vai se casar, mas é só pra gente alcançar esse objetivo e depois a gente vai separar. E obviamente eles acabam se apaixonando no meio do caminho. Então eu vou colocar esses dois clichês aí como meu guilty pleasure. Se você me der um livro com esses clichês, eu com certeza vou amar e vou te agradecer muito. E assim a gente encerra essa tag literária. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!